A história do profeta Elias, na época em que ele viveu, nos traz 4 tipos de pessoas que nos fazem pensar e nos posicionar em relação à fé. Você vai conhecer agora 4 tipos de pessoas, e você é uma delas. Através de 4 tipos de profetas que viveram no tempo do profeta Elias. Vamos aos 4 tipos de profetas. Qual foi o primeiro tipo? Vamos falar do primeiro tipo, que foram os profetas de Baal. Os profetas de Baal foram importados a Israel por Jezabel, que era sacerdotisa de Baal. A princesa dos Sidônios casou com o rei de Israel e importou para a terra do povo de Deus a adoração a Baal. Baal era supostamente uma divindade que prometia fertilidade, prosperidade às pessoas. Então o povo, diante daquele culto, daquela adoração, aqueles rituais que normalmente são atrativos, não é? Toda idolatria é muito atrativa, todo ídolo normalmente trabalha bastante com a emoção, apela bastante ao emocional humano. E as pessoas começaram a se curvar, começaram a se voltar para Baal. Então seus profetas promoviam o culto a Baal. Os profetas de Baal hoje são todas aquelas pessoas que proferem, que confessam, que espalham palavras contrárias às de Deus. Então nós temos profetas de Baal hoje em todas as áreas, todas as classes da vida. Nós temos profetas de Baal que vêm da medicina, quando aquele médico profere uma palavra de morte. Não estou dizendo que todos os médicos são assim, mas há aquele médico, há aquele advogado, há aquele colega do trabalho, o patrão, o cliente, o fornecedor, o vizinho, até pessoas na família, que são pessoas cujas bocas são usadas para profetizar o mal, profetizar a desgraça. Olha, você não vai conseguir, não dá para você, você não tem estudo, a vida é difícil, e fala tudo ao contrário da palavra de Deus. Então, profetas de Baal representam os que professam as coisas contrárias à palavra de Deus. Depois nós tínhamos os 7.000 profetas que não se curvaram a Baal. Os profetas que, lembre-se, os profetas de Baal estavam induzindo o povo e toda a máquina do rei para matar, perseguir e matar os profetas de Deus. Então, muitos dos que não aceitavam o culto a Baal fugiram, se esconderam, não aceitaram o culto a Baal, não se curvaram diante dele, desse culto, mas se esconderam para salvar a própria pele. Estas pessoas, esses 7.000, representam aquelas pessoas que creem em Deus, mas não têm ainda uma fé aguerrida, uma fé agressiva, uma fé definida, determinada, a ponto de combater o mal. Elas têm fé para salvar a própria pele, têm fé para a salvação, têm fé para permanecer obediente a Deus, mas não têm fé para combater o mal. Têm medo de combater o mal, medo de confrontar o mal. São aqueles crentes, aquelas pessoas religiosas, aquelas pessoas muito caridosas, boas, de caráter, mas a fé delas é muito tímida, a fé delas é muito restringida, muito limitada à sua situação. Elas creem em Deus para salvação, mas não creem em Deus para as conquistas. É uma fé muito importante. A pessoa não se curvar diante de Baal, não se curvar diante das propostas deste mundo, é muito importante essa fé. Mas é uma fé que falta o outro lado, é o lado das conquistas, do confronto ao mal, que é um outro tipo de fé que nós encontramos
no terceiro profeta, que foi o profeta Elias. Elias era o profeta completo. Ele não somente não se curvou diante de Baal, como ele teve a fé agressiva, a fé inteligente, a fé de ir para cima do problema, de não aceitar aquela situação que contradizia a sua fé em Deus. Ele não aceitava o que ele estava vendo porque aquilo ia contra tudo que ele era, tudo que ele acreditava, que ele pregava. Portanto, o conflito interno que ele tinha quando ele olhava a teoria do que ele sabia e a prática do que os seus olhos viam, o levaram para o confronto. O conflito interno o impulsionou ao confronto. Ele não aceitou ficar naquela situação que humilhava, que desprovava tudo o que ele acreditava. O que a situação de Israel no momento ia contra tudo que a palavra de Deus dizia. Então Elias tinha o seguinte pensamento: ou tudo ou nada. Se Deus é, ele vai me responder com fogo, todo mundo vai ficar sabendo, e se ele não é, eu vou morrer logo de uma vez, mas eu prefiro a morte do que a vida numa caverna. Esta era a fé de Elias, uma fé completa. E esta é a fé que nós devemos almejar ter também. Uma fé completa. Fé para não se curvar diante dos profetas de Baal, diante das propostas do mal, mas também fé para confrontar o mal, tomar de volta aquilo que é nosso por direito. Então nós temos os profetas de Baal, os 7.000 que não se curvaram, o profeta Elias e o último grupo. O último grupo é o grupo daqueles que se curvaram. Aqueles que a fé era tão fajuta, tão falsa em Deus, que no primeiro momento em que os profetas de Baal, que Jezabel começou a perseguir, instituir o culto a Baal em Israel, eles logo abandonaram a fé em Deus e se curvaram diante da estátua de Baal e passaram a segui-lo. Estes representam aquelas pessoas que são de uma fé falsa, uma fé nominal, uma fé só de cabeça, só de mente, de língua, mas uma fé que não pratica absolutamente nada. São aquelas pessoas que vão à igreja no domingo, mas de segunda a sábado praticam tudo o que é errado. Pessoas que vão à igreja, mas não fazem aquilo que está sendo proposto. E diante da primeira oferta, do primeiro apelo do mundo para se desviarem, para deixarem a presença de Deus, abandonam a mesma. A pergunta, então, meu amigo e minha amiga, é: em qual destes 4 grupos você se encaixa? Em qual destes 4? Pense muito bem, porque você é um deles. E só há um deles que nós deveríamos almejar e lutar para ser. Identifique-se e lute para estar no grupo correto.